Não adianta a gente ficar reclamando que o político é esse ou aquilo, que o político pensa diferente de você. O político, ele é o resultado daquilo que era a cabeça do povo no dia da eleição. Então nós temos que respeitar a escolha do povo brasileiro no dia da eleição, que escolheu os deputados que estão aí, os senadores que estão aí, e você tem que estabelecer negociação com quem está, sabe, cumprindo a sua legislatura conquistada na urna. Esse é o processo democrático. Veja, e você tem que ligar para a seguinte atenção: o Congresso tem 513 deputados, o PT só tem 70. O Congresso tem 81 senadores e o PT só tem 9. Então você percebe que aumenta a nossa necessidade de conversar com as pessoas. Quando eu mando um projeto de lei para o Congresso Nacional, eu não quero que os deputados aceitem com muita tranquilidade aquilo que eu mandei e aprove. Eu mando um projeto de lei na expectativa de que eles vão fazer emenda, que eles vão ser contra, que eles vão ser a favor, e que nessa discussão a gente encontre o caminho do meio e aprove uma coisa que seja plausível para o benefício do povo brasileiro. E tem sido assim. É importante lembrar que nós conseguimos aprovar a PEC da transição antes de eu tomar posse, Mário. É a primeira vez na história do Brasil que um presidente começa a governar antes de tomar posse. Porque o seu... não vou falar o nome dele, porque o ex-presidente era tão incompetente que ele não tinha deixado o dinheiro nem para cumprir as próprias dívidas dele, os próprios compromissos dele. Então, o Congresso teve a compreensão, houve muita negociação. Aqui nós temos o trabalho muito forte do nosso líder Padilha, do nosso líder Guimarães, do nosso guerreiro Jacques Wagner, que é o líder no Senado, do nosso companheiro Fernando Haddad e do Rui Costa, que negociaram arduamente com o Congresso para a gente aprovar uma transição que deu condições de a gente trabalhar o ano de 2023. É importante lembrar que esse orçamento de agora é o primeiro orçamento que eu estou fazendo. O outro orçamento eu herdei. Esse nós estamos fazendo com as condições que é possível fazer. Nós aumentamos dinheiro para a educação, aumentamos dinheiro para a saúde, muito dinheiro para a saúde, sabe, foi 18% de aumento na verba da saúde. Foram, sabe, muito na área da educação. E nós estamos cientes de que os programas que são mais interessantes ao povo brasileiro, todos estão assegurados. Todos estão assegurados. São 21 mil famílias que recebem o Bolsa Família e nós estamos mantendo com muita tranquilidade essas pessoas, porque é necessário a gente fazer com que essas pessoas sejam cuidadas. Então, negociar com a Câmara é sempre um prazer, é sempre difícil. Mário, eu não sei quantos filhos você tem, mas imagina que você tem, como eu, 5 filhos, chega na hora da janta, todo mundo senta em volta da mesa, briga para pegar um bife a mais, a briga para pegar um pouco de feijão a mais, a briga para comer uma costela a mais que está dentro da feijoada, e você sabe que você tem que, sabe, contemporizar, você não pode bater em nenhum, você não pode negar em nenhum, então nós temos que conversar. E eu, sinceramente, acho que o Congresso até agora fez o que tinha que fazer. Votou tudo o que a gente queria que fosse votado. Nós aprovamos, Mário, é importante, isso é histórico, Mário. Aprovamos pela primeira vez num regime democrático uma reforma tributária. Isso não é uma coisa simples, Mário. Uma reforma tributária votada num Congresso majoritariamente, sabe, de deputados que foram eleitos contra o governo, e as pessoas, depois que tomaram posse, votaram de acordo com aquilo que era necessário votar. Não era 100% que a gente queria, mas não era 100% daquilo que eles não queriam. Foi a negociação do possível, daquilo que interessa ao povo brasileiro, e nós estamos criando, aos poucos, a ideia de implementação de que o rico vai entrar no imposto de renda e o pobre vai entrar no orçamento. É essa lógica que vai prevalecer. Agora tem que fazer muita coisa ainda, porque tem que regulamentar. Então eu negocio com o Congresso sempre. Ontem eu tive que vetar o orçamento, vetei 5 bilhões e 600 milhões de reais, sabe? E tenho o maior prazer de juntar lideranças, conversar com a liderança, de explicar por que foi vetado. Na questão das emendas, é importante a gente lembrar, Mário, que o ex-presidente não tinha governança desse país. Eu vou repetir, ele não tinha governança desse país, Mário. Ele não tinha. Quem governava era o Congresso Nacional, quem indicava a agência era o Senado, ou seja, ele não tinha. Ele não tinha sequer capacidade de discutir o orçamento.
Porque não queria ou porque não fazia parte da lógica dele. O que ele queria era que os deputados fizessem o que quisessem. E nós resolvemos estabelecer uma relação democrática com o Congresso Nacional. Se conversa todo dia, toda hora, os ministros com o presidente da Câmara, com os líderes do Congresso, com o presidente Pacheco, com os líderes do Senado, e as coisas estão indo, se não 100% do que a gente queria, mas está indo, sabe, aí um percentual razoável, 60%, 70% daquilo que a gente quer.